Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuação, ao estudo do Livro dos Espíritos, que é o primeiro do ano, Vamos voltar ao estudo desse livro tão importante. Como é praxe, que a gente sempre começa qualquer atividade nessa casa com uma oração, vamos tentar esvaziar nossas mentes, abrir os nossos corações e conversar com Ele assim: Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, nesta casa, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, a todos, sem distinção. Que o aprendizado dessa noite sirva para tocar os nossos corações, nos ajudando a nos transformar em espíritos melhores a cada dia. Que assim seja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje? Seu nome? Geórgia, seja bem-vinda. Aqui esse estudo é feito por todos. Eu só conduzo aqui, leio as perguntas. Tem aqui, todo mundo tira dúvida. E, pelo amor de Deus, interrompam. É muito importante a gente não sair com dúvida, E aí está o que a gente vai começar a estudar hoje, o relacionamento entre os espíritos sem P, Bel? Vamos botar o P ali depois. Após a morte. Oscar, como é que será esse relacionamento? O que é que você acha, hein? Como é que vai esse relacionamento lá, após a morte? Isso. O grau de evolução de cada um, A gente sempre acha que aqui, que lá, será uma cópia do que a gente vê aqui. Na verdade, é totalmente ao contrário, Aqui é uma cópia um pouco piorada, Vila? Do que acontece lá, Aqui, de uma forma um pouco piorada, você quer dizer? Isso. Se bem que tem ambientes lá que é pior que o nosso aqui, dependendo do lugar. Eu estive vendo uma matéria no domingo passado, no Globo News, relatando as ações de um documentário, não era documentário sobre as ações do Estado Islâmico. O que esse pessoal faz, as barbáries que ele comete, são coisas assim de um primitivismo assim extremo. Então, são espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnar no planeta Terra, porque nós estamos evoluindo. Eles vão agora encarnar num planeta menos evoluído, e esse pessoal, ele se atrai. Quando chegar na outra vida, que a vida é uma só, mas quando eles desencarnam, que estão desprovidos da matéria, vão se unir, vão se agregarem a espíritos assim, dessa natureza bárbara, disso aí que para a gente aqui no Ocidente são coisas indescritíveis, com algumas exceções, obviamente. Muito bem. Então é sempre como a gente pensa, Como a gente pensa e a gente vai se atrair. A primeira pergunta é a questão 274, e Kardec é sempre Geórgia. A pergunta foi sempre Allan Kardec que fez a vários médiuns. Imagine isso na França, ele mandava uma carta para a Inglaterra, para uma cidade, para Lyon, para outra cidade do interior da França, onde tinha os médiuns que ele confiava, mandava a mesma pergunta. E aí ele recebia depois por carta
as respostas a essas perguntas. E aí, o que viesse de respostas que eram no mesmo sentido, ele então publicava e aí deu origem a esses livros, né? Então, na pergunta 274, os diferentes grupos de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Existe entre os espíritos subordinação e autoridade? Aí a gente volta para a resposta que Oscar deu. Depende da evolução de cada um, né? E aí tem autoridade e tem subordinação? Sim, muito grande. Os espíritos possuem uns sobre os outros uma autoridade que está em sintonia com a superioridade que já alcançaram. Essa autoridade é exercida por uma ascendência moral irresistível. Ou seja, né, quanto mais evoluído o espírito for, mais ele terá ascendência sobre os outros, né? E é nessa evolução que está essa hierarquia, entre aspas, né? 274. Os espíritos inferiores podem não se submeter à autoridade dos espíritos superiores? E a resposta, já disse, a ascendência é irresistível. Aí eu vou perguntar para Ana Paula, né? É assim mesmo, Ana Paula? Quer dizer que um espírito superior chega lá para essa turma, bota moral, e eles vão baixar a cabecinha e responder, sentir essa autoridade? A resposta já disse, a ascendência é irresistível. Eles não precisam se impor. A ascendência moral deles já os impõe. Então, naturalmente, um espírito moralmente superior, na presença de um outro, ele já transparece essa superioridade através da sua iluminação, da sua... eles normalmente são muito compactos nas palavras, eles dizem poucas coisas que têm muito conteúdo, e eles estão sempre em paz e sempre buscando a conciliação. Então, é irresistível. Com certeza, os espíritos inferiores se curvarão a eles por ascendência moral mesmo, por não ter argumento. – 275. O poder e consideração que um homem desfrutou na terra podem lhe conferir alguma supremacia no mundo espiritual? O que é que você acha, Luzidalva? Eu fui aqui o... Hã? Eu li sem querer a resposta, mas assim, no mundo real, que é o mundo das ideias, o que vale não é isso, não é pele, não é corpo físico. Então, o que vale é o que você tem, o que é seu. Não são as coisas que você aquinhoou durante a sua vida. Então, se o que vale é isso, ele estabelece a moral, tranquilamente, sobre um outro que não a tem. E a consideração que o homem teve, se esta consideração foi pelo que ele impôs, o que ele tinha de poder sobre os outros, poder financeiro, poder profissional, essa não tem nenhum valor lá. Até porque Jesus disse que ele já teve a glória na terra, que foi essa. É isso aí. Então a resposta foi lá. Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leiam os Salmos. Eu nem sabia o que era Salmo. E está ali, ó.
Salmo é o livro de hinos e orações da Bíblia. São mais de 150 cânticos e poemas usados em cultos da igreja em todas as épocas. Os salmos foram escritos por diferentes autores entre os anos de 1, a 33 anos antes de Cristo. Eu não sabia que o rei Davi é o maior autor de salmos. Ele tem 33, tu sabia disso, Vila? Não. Nem eu. 73. Seguido por Asafé com 12. Os filhos do Coré com 11, Salomão, e aí vai. Existe salmo de todo tipo. Chegou a chefe máxima, tá vendo? Seja bem-vinda, chefe. Para adquirir bens, salmos para adquirir bens, eu nunca tinha ouvido falar nisso também. Para a família, para proteção e tal. Então, como tem esse salmo aí, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Acho que é um dos livros, uma das obras de André. Você vai me dizer que você sabe decorar todas. Você e a chefa máxima. Não tem um cidadão, que quando ele desencarga, ele chega lá na cidade espiritual e aqui vai dizer, olha, essa aqui é a casa do teu motorista. Não tem um livro desse? Aí ele vê uma casona, disse, oxentou feito, Se o motorista meu tinha essa casa aqui, a minha... Você tem que dizer antes quem era o motorista. Quem era o motorista? O que ele fazia, o que o patrão fazia. Diga a história. Conta a história. Não, eu não sei a história toda. Conte. Bom, a historinha é o seguinte. Tinha esse homem rico que morava numa grande fazenda. Não vou ficar de costas, porque é falta de educação, Boa noite, gente. E isso é uma historinha, naturalmente, E ele tinha um motorista que ele já era um senhor idoso, mas era aquele senhorzinho, assim, bem mão fechada, que quando alguém chegava para pedir alguma coisa para ele, ele mandava a secretária pegar os pães velhos que estavam lá, as frutinhas que já estavam começando a apodrecer, e dava para os pobres. E o motorista, apesar da sua condição de motorista, de ter uma condição social mais baixa, ele sempre dava o que ele tinha de melhor. Se ele comprava, alguém pedia, ele sempre dava o pão novo que ele ia comer com a família, a fruta, enfim, Aí o rapaz, o motorista desencarnou e logo em seguida o senhorzinho também desencarnou. Quando chegou lá em cima, ele foi ser conduzido para o lugar onde ele ia morar, onde ele ia ficar lá na espiritualidade. Aí, quando ele foi andando assim, ele viu o motorista dele numa casa maravilhosa. Nossa, se meu motorista mora numa casa dessa, a minha deve ser E foi andando, e ele vendo que o lugar ia ficando cada vez mais, mais escuro, Simples, as casas iam ficando cada vez mais feias e tudo. Quando chegou lá, encontrou um barraquinho lá com uns pãozinhos velhos, umas frutinhas toda podrezinha lá, e disse, aqui é a sua casa. Disse, mas como pode meu motorista morar naquela casa e eu moro? Eu disse, pois é, meu amigo, aqui a gente constrói a casa com o material que cada um dá para a gente. Então, é isso aí, uma historinha, mas que retrata a realidade. Cada um colhe o que planta. Isso. Um exemplo ali também é o próprio André Luiz, que era médico aqui e tal, quando desencarnou, quis usufruir de algumas vantagens, só que lá ele não tinha, Exatamente. Chegou no hospital para trabalhar e achava que ele ia receitar, e ele recebeu. Ele disse, cadê o consultório, Disse, toma aqui tua vassoura, meu velho, vai limpar aqui tudo, vai começar por aí, 275A. Como devemos entender essa elevação dos que foram pequenos e esse rebaixamento dos que foram grandes? Já não foi dito que os espíritos pertencem a diferentes degraus conforme seus méritos? Pois bem, no mundo espiritual,
o maior na terra pode estar no último lugar entre os espíritos, enquanto o seu servidor pode estar no primeiro. Compreenderam? Então, essa historinha que Marília contou bateu muito bem para essa resposta aí, né? Jesus não disse: todo aquele que se humilhar será elevado, e todo aquele que se elevar será humilhado. Sobrou uma interrogação ali, viu, Bel? Tem um médium, não sei se vocês conhecem, que chama Raul Teixeira, e ele relatou recentemente que ele foi com os amigos, foram jantar ou almoçar, não me lembro, almoçar em um restaurante lá em São Paulo, numa avenida. E aí ele viu um desses moradores de rua andando por ali, procurando comida no lixo. E ele recebeu uma orientação a respeito daquela criatura. E ele disse que foi um espírito, que numa oportunidade anterior foi um político conhecido, famoso. Inclusive a avenida tinha o nome dele, e ele era atraído para aquele local ali sistematicamente. Ele ficava ali naquele local, naquelas imediações, porque ele era atraído pela rua, pela vibração, né, do que ele era. Você não recebeu, não, essa... Eu acho que eu tinha. Pois ele relatou isso. Quer dizer, bom, um grande exemplo é Jesus, né? Vamos combinar, né, minha gente? O que Jesus deixou aqui na Terra, o que ele construiu, eu digo materialmente, nada. Nunca teve uma casa, a não ser quando ele nasceu, da família, nunca teve nada, e era... Enfim, o maior espírito, simplesmente, que já pisou nessa terra, né? 276. Aquele que foi grande na terra e que no mundo espiritual se encontra em posição inferior, sente humilhação perante os espíritos que estão ao seu redor? E aí, Wanda? Será que ele sente humilhação? Meu filho, se ele sente humilhação é porque ele não foi grande na terra. Ele quis ser grande, mas ele foi muito pequeno. Porque se ele achava que era o Todo-Poderoso na terra, ele alimentou dentro do seu interior sentimentos de vaidade, de orgulho. E que a gente, quando se desprende desse mundo, a gente vai ver que a gente não é nada. A gente tem que construir dentro dos nossos corações virtudes. É daí a oportunidade da gente estar aqui junto, estudando, lendo, para que a gente possa ter essa consciência. Porque se eu me achar diante da sociedade, que a pessoa diz assim, a Wanda é muito boa, é generosa, né? É humilde, aquilo para mim é uma flechada. Porque às vezes pode despertar em nossos corações sentimentos de vaidade e de uma grande inverdade. Porque a gente pode enganar o outro, mas a gente não engana os nossos pensamentos e a nossa consciência. Então é preciso que a gente tenha verdadeiramente essa consciência de espírita, e não como Raul Teixeira falou esse exemplo de Marília, como foi mesmo? Que ele tem, sim, a mediunidade, que isso é um privilégio. A gente tem que ser bom sempre, procurar seguir os ensinamentos de Jesus, na medida do possível, que quem somos nós, porque aquele que tem mediunidade é muito bom porque tem uma orientação. E a gente que é cego de nascença, a gente não tem essa oportunidade. Então a gente tem que ter realmente a consciência de procurar ser sempre melhor, embora seja muito difícil no mundo de hoje. Que sirva para esse espírito como carapuça, né? Para ele ver que ele perdeu aquela encarnação. Em vez dele se evoluir, crescer, ele só deu ré, né? Só fazendo uma observação com relação ao que Wanda disse, a gente não precisa ter mediunidade ostensiva para saber, porque a gente... É um item a mais, mas a gente sabe que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, quando a gente pisa na bola, a gente sabe, não é? É claro que a gente precisa
despertar, né? A gente precisa querer despertar, na verdade. Quando você começa esse caminho, quando você tem essa consciência e que você quer procurar um rumo melhor para a sua vida, você pisou na bola, você sabe que pisou, né? Faz o link. 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general do mundo espiritual, ainda o reconhece como seu superior? A resposta: lá, né, o título nada vale. O que realmente importa é a superioridade moral, pois é nela que realmente está a verdadeira superioridade. Se aquele espírito, né, como o general aí, além de ser o superior, mas ele tratava com dignidade, com caridade, que na sua experiência militar foi assim, Vila? Você levou muita bordoada? Mas aí coloca aí de uma forma um pouco diferente, né? Não seria bem nesse... Sim, mas estou dizendo, é a uma pessoa... superioridade moral daquele ser humano. Isso. Ele não vai reconhecê-lo como o general, como o comandante, né? Ele vai reconhecê-lo pela superioridade moral dele. Pelos bons exemplos que ele deu. Eu estava vendo, meu Deus, eu ouvi, eu li, como sempre, né? Eu sei, mas não me lembro de onde eu sei. Que naquele caso, né, um espírito que seja ainda muito preso à matéria, ele pode sim achar que ele é o general, encontrar o general e render aqueles referências ao general por se achar ainda. Eu li recentemente, ou eu ouvi em alguma palestra, que em museus, casas que foram na Europa tem muito, né? Esses lugares que foram lugares de meu Deus, de morava, de palácios, de coisa, né? Onde moravam esses grandes, entre aspas, na terra, que aqueles que ficavam cuidando, que eram os serviçais e tudo, que estavam ali, muitos se encontravam ali. E que se sentiam indignados, se sentiam preocupados de ver tanta gente chegando e mexendo e olhando, tanta gente estranha, ficavam angustiados. O piso, né? Porque ainda estão presos ao mundo material. Né? Então, tudo isso é bastante relativo, né? Depende muito do grau da evolução de cada espírito, né? Isso aí. Meu líder, chegou, coisa boa. 278. Os espíritos dos diversos graus convivem uns com os outros. Tem patotinha lá em cima, Ana Paula? Tem patotinha? Sintonia. Esse negócio rodando está complicado, viu? A patotinha é assim. A afinidade espiritual é por faixa de vibração. Então, os espíritos que vibram baixo, que são mais materialistas, que são apegados à matéria, que ainda estão muito equivocados, eles vibram de uma forma mais lenta, então estão mais densos, mais baixo. E os espíritos mais evoluídos, eles vibram muito rápido, então eles estão numa faixa diferenciada. Então, a patotinha é só em relação à faixa de vibração, não é de amizade. É isso? A resposta deles, né? Vamos ver. Eles se veem, mas procuram evitar-se à medida do possível. Assim, eles se aproximam amistosamente ou se afastam, de acordo com a simpatia ou antipatia que exista entre eles. Exatamente como acontece entre os homens. Eles constituem um mundo no qual a terra
é apenas uma pálida ideia. Os espíritos do mesmo grau evolutivo reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pela simpatia e pelos mesmos objetivos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade que sentem de ficarem juntos. Semelhantes se atraem. Mas, Marília, por que é que Deus permite essa patotinha do mal? Porque a do bem a gente até, né? Mas a gente vê cada história. Quando a gente lê uns livros que tem por aí, a gente diz, poxa, tem uma verdadeira, tem falanges, né? Estruturas direcionadas para o mal nas barbas de Deus. Por que isso? A questão não é Deus permitir ou Deus não permitir, né? Deus criou a todos iguais e deu a cada um deles o livre-arbítrio. Então nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, né? E esses espíritos, eles não são espíritos maus, eles são espíritos ignorantes, porque não têm conhecimento, porque ignoram. Então, eles estão maus, eles não são maus. Todos eles, um dia, vão ser espíritos elevados. A gente já falou isso aqui diversas vezes. E existe um limite, né? Vai chegar um momento que eles vão compulsoriamente reencarnar, aprender, até chegarem a ser um espírito mais elevado. Alguém ficou com alguma dúvida nisso aí? Hein, Ana? Ficou com alguma dúvida? Tem certeza? Comentário de Kardec sobre essa pergunta. Acontece exatamente como numa grande cidade, onde os homens de todas as classes, sobre o relacionamento, né? Todas as classes e de todas as condições convivem sem se confundir, onde as sociedades se formam por possuírem gostos semelhantes, onde o vício e a virtude andam juntos, mas não se falam. Então, é por essa afinidade, como a Ana Paula falou, né, que existem esses relacionamentos também lá em cima. Aqui também. Trazendo para a nossa realidade, eu digo sempre, como é bom a gente conviver com pessoas do bem. A gente sente realmente a diferença da energia, porque não existe vaga para vícios, para droga, para discussão. Então, não só no grupo espírita, mas quando a gente faz a seleção de pessoas afins com o nosso pensamento, com a nossa conduta. E quando você introduz pessoas de nível vibracional diferente, você sente o abalo até para você mesmo. Né? Uma pessoa que gosta das coisas do mundo, de beber, pessoas fugazes, ele interfere, a não ser que você eleve e fique mais vigilante para que você mantenha aquele padrão vibratório. Porque também, assim, você falou que lá tem a falangezinha do mal, do bem, mas eu acho que como nosso guia espiritual, ele nos introduz, não, ele nos condiciona, não, como é, Marília? Ele nos influenciam, ele nos inspiram. E muitas vezes a gente segue ou não. Aí diz, não, Wanda, faça isso, não, eu acho melhor ir por aquele caminho. E aquele caminho não vai levar você a uma boa coisa. Então eu acho que os espíritos superiores têm essa missão de nos intuir. A palavra certa é essa, no bem. Cabe a sua liberdade de escolha. Quando a gente está realmente imbuído no que é ser do bem, você não permite mais isso.
porque essas coisas já não interferem mais na sua vida. Você não percebe assim, não? Acho que sim. Eu percebo assim. Então, isso vai dependendo do caminho, do que você quer construir para a sua vida. Né? E já falando sobre isso, né, sobre a atração se no mesmo nível, Ana Paula, por que que existe as ovelhas negras nas famílias? Se aquela família vibra toda numa só energia, aí de repente chega lá aquela figura totalmente diferente. Para que que existe isso aí? Essa figura totalmente diferente. Porque aí está, né, nesse caso, está divergindo um pouco dessa posição aí de Kardec, né? Ela pode ser uma ovelha negra, mas ela pode ser um anjo do bem também. Sim, também tem outro lado, né? Como sempre, toda missão, toda coisa que nos é proposta na vida por Deus é para aprendizado e para crescimento. Então, quando você falou primeiro da ovelha negra, né? Aquela família toda harmônica. É porque a ovelha negra chama mais atenção, a família né? toda harmônica, toda entrosada, que se quer bem, que se respeita, e recebe no seio dessa família uma criatura que não tem nada a ver com isso, e que é difícil, mas é exatamente isso. Se nós estamos aqui juntos para aprender e para crescer, então essa pessoa, esse espírito difícil, ainda bastante ignorante, equivocado, ele vai ser colocado no meio de pessoas equilibradas, para que, por exemplo, porque a gente sabe que aprende-se muito mais pelo exemplo. Então, pelo exemplo que ele vai vivenciar todos os dias com os familiares, ele próprio se modifique. E, obviamente, ele também vai receber dessa família só influência positiva. Então, o objetivo é essa família ajudá-lo a crescer e ter uma influência extremamente grande na educação, principalmente na primeira infância, para tolher dessa criatura os maus instintos que já aflorem desde então. E quando é no exemplo ao contrário, que a gente também tem uma família completamente desequilibrada, desajustada, e vem uma criatura que parece o anjo do bem. É a mesma coisa, só que a influenciação de um só. Então, você pode ter, como você tem em várias famílias desequilibradas, de presidiários, de drogados, de assassinos, sem querer discriminar por faixa em absoluto, mas de desajuste, independente de qualquer condição. E, muitas vezes, eles recebem uma criatura na família que é pacífica, que é do bem, que é conciliadora, que é harmônica, que passa valores morais. E, aos poucos, por mais difícil que seja, essa pessoa consegue mostrar algumas verdades a essa família, que também aprende e cresce com ele. Nada é por acaso. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região do mundo espiritual. Quer dizer, Vila, que eu estou em casa morrendo de medo. Aí tem uma amiga nossa que faz isso aqui. Ela tranca a porta, porque ali ela vai ficar protegida, né? E aí? O espírito vai entrar lá no quarto? Para os espíritos não tem barreiras. Aqui, nesse instante, existe uma quantidade de espíritos que, se eles de repente encarnassem, não caberia dentro dessa sala. Tem aqui uma quantidade muito maior do que a quantidade de encarnados. E os bons, eles vão a qualquer parte. Mas estes que são pouco instruídos, esses que têm uma condição moral inferior, eles não vão para qualquer parte. Porque é questão de vibração. A vibração daquele local não se coaduna com a vibração negativa que ele emana.
Então ele não procura aquele local, nem mesmo que quisesse ele teria acesso. Já o superior é diferente. Ele baixa a vibração dele para poder frequentar aquele Isso. ambiente. Inclusive, esses espíritos superiores podem passar pelos esses ambientes mais inferiores, inclusive sem ser vistos, notados. Não é Exatamente. isso? Se ele baixa. Eles têm essa condição. Né, Quantos anos levou Jesus para baixar 800 a vibração mil anos, dele para poder encarnar na Terra? Hein, Marília? 2000, não foi? Foi 2000 e quem foi anos. 800 mil? 2000 anos Jesus se preparou, segundo informações, para poder encarnar aqui na Terra. Mas sem esquecer, né, que ele foi o presidente o presidente do planeta Terra, ele que presidiu a criação do planeta, né? Certo. Os bons vão a toda parte e é preciso que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Entretanto, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim que não as perturbem com suas paixões inferiores. Para que vocês tenham uma ideia, a gente chega aqui, né, é muito legal a gente rever as pessoas que a gente não vê sempre, bate papo e tal. Mas, e a gente, os trabalhadores, preparam essa casa para receber todo mundo. Mas a turma lá de cima começa essa preparação muito antes. Primeiro, eles preparam com cada um de vocês espíritos que acompanhem vocês até aqui, para ouvir esse estudo ou aquela palestra que vai ser. Esses espíritos estavam precisando fazer isso. Segundo, em redor daqui, a gente conta com um anjo da guarda, que é Gonçalves, que está aí, mas a espiritualidade faz um cerco nessa casa. E todo mundo que queira não pode entrar aqui, não. Existe uma proteção. Porque senão, desencarnado, que eu estou dizendo. Porque senão, poderia virar uma bagunça, né? Então, existe uma proteção. E aí a gente até pede. A gente tem ali a cantinazinha, tem aquela areazinha, não tem muitas mesas, mas quando a direção começou a colocar, e Marcão prepara com todo carinho essas palestrinhas antes, é porque esse ambiente aqui já está totalmente preparado para que a gente possa receber as melhores informações da melhor forma. Então, se a gente vê aquela pessoa, mas quiser bater um papinho, porque tem aquilo ali, ó, silêncio é prece. E esse ambiente, como a sala de tratamento de saúde, como a sala de passe, como a sala de atendimento fraterno, tem que ter toda uma atmosfera específica para que todo mundo possa receber o melhor da noite. 280. Que tipo de relações existem entre os bons e os maus espíritos? Tem relação, Marília? Entre os bons e os maus? Que tipo de relações existem entre os bons e os maus espíritos? Bom, os bons espíritos têm sempre como objetivo ajudar e encaminhar os maus espíritos. Né? Então, a relação é sempre aquela relação de solidariedade, que como a gente sempre sabe que o mais adiantado sempre tem como obrigação ajudar o mais fraco. Ajudar ao mais atrasado. O mais forte ajudar o mais fraco. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Né? E eles responderam assim: os bons fazem de tudo para combater as más tendências dos que
os estão abaixo, a fim de ajudá-los a subir. Nisso consiste a sua missão. Então, é exatamente isso aí, não é? É pelo exemplo, pela caridade, pelo amor, sem tentar ajudar aqueles que estão no nível abaixo do que os que estão mais superiormente colocados. 281. Por que os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Olha aí. Por que será? Pela inveja de não terem merecido estar entre os bons, cuja situação julgam um privilégio. Seu desejo é de impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros sofram aquilo que eles próprios estão sofrendo. Aliás, não acontece o mesmo entre os homens? A gente não sabe porque a gente está em casa, né? Dia de terça-feira, aí na hora do almoço a gente diz, eita, hoje tem centro, eu vou lá. Aí de repente começa a aparecer um bocado de coisa para a gente fazer, o carro quebrou, né? Faltou luz, bateu aquela dor de cabeça. Rapaz, que dor de cabeça. Toma uma dipirona, gente. Toma 1 grama, pode tomar. 500 miligramas é pouco. Toma a dose, vem-se embora para o centro. Porque tudo vai aparecer, né? E essa influenciação aí é que a gente está se organizando para vir. É tão frequente isso. Comigo acontece, né? Não sei com vocês, mas... E na minha profissão, sempre aparece um negócio. Ó, a cirurgia vai se prolongar mais um pouquinho, o doente atrasou para internar. Sempre, e a gente diz, não, vamos resolver aqui para poder chegar na hora, né? E aí é isso aí, ó. Essa influenciação, né? Que sempre aparece, principalmente de terça. Ô, Mauro, eu quero aproveitar aqui, né, tendo em vista essa pergunta aí, para dizer o seguinte, a importância da gente... Vamos levantar. A importância da gente buscar o conhecimento. Minha gente, o conhecimento é o que faz com que... Eu falei aqui, né, que naquela resposta anterior, nascemos todos... Somos criados todos espíritos iguais, simples e ignorantes. E Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as nossas escolhas e seguir o nosso caminho. Nós temos um objetivo, nós temos uma meta para alcançar, né? E a gente vai alcançar essa meta, que é de sermos espíritos perfeitos, de sermos espíritos felizes. Porque nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos e felizes. Mas a gente escorrega aí no caminho, né? A gente procura atalhos e escorrega no caminho. O livre-arbítrio, cada um tem um tipo de livre-arbítrio. O livre-arbítrio que foi dado é o mesmo para cada um. Mas é claro que nem todos temos o mesmo tipo, o mesmo livre-arbítrio. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, ele depende das nossas escolhas, do nosso conhecimento. Nós só podemos escolher certo quando a gente sabe o certo para escolher. Se eu não tenho conhecimento das coisas, eu vou escolher diante daquilo que eu sei. Se eu tenho somente 2 opções, eu vou escolher entre aquelas 2 opções. A partir do momento que eu começo a estudar, que eu começo a aprender, que eu começo a ver, eu conheço a vida espiritual, que eu conheço os objetivos, eu sei que eu vou reencarnar, eu sei que eu vou sofrer as consequências dos meus atos, eu sei que eu sou hoje o resultado do que eu fui ontem, enfim. O conhecimento, à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai direcionando a nossa vida de outra forma, porque a gente tem mais escolhas para fazer. Então, o conhecimento é a chave de tudo. E nós temos aqui estudos, né? Na segunda-feira, nós temos estudos do livro
da coleção de André Luiz, e que todo mundo aqui é convidado a participar desse estudo, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. A gente lê o livro e a gente conversa. Tem uma turma boa aqui. Na verdade, na segunda-feira tem 2 estudos. Tem um estudo que começa às 5h30. Nós estamos lendo um livro que fala sobre mediunidade, sobre obsessão e desobsessão. Só que aí, entre esse livro, esse estudo e o outro estudo, que começa às 7h30, tem um intervalo, e que normalmente Marco traz aqui para a gente, às vezes traz um filme, tem um grupo que está fazendo o Evangelho, não é isso? O estudo do Evangelho. Quer dizer, de 5h30 em diante é só estudo aqui na casa, seja por leitura, seja um filme, e às 7h30 a gente retorna com o estudo dos livros da coleção de André Luiz. Sejam todos bem-vindos, não precisa se inscrever, não tem nada, é só chegar, sentar e participar. A gente debate, a gente conversa, é um momento bem legal, bem relaxante. Quem quiser, está convidado, certo? Para a gente poder aumentar as nossas opções de escolha. Certo, gente? Não, gostaria que você comentasse com relação ao seguinte: por quê? Vamos dizer, um tanto até comum. A pessoa que faz tratamento de obsessão, no dia de terça-feira, que ele vem para a reunião, sempre acontece um atrapalho e tal. Tem alguma relação? Por que isso daí? Essa coincidência daquela dificuldade, da indisposição, a preguiça? Foi exatamente o que Mauro acabou de dizer, né? Mas, geralmente, quando existe o problema de obsessão, aí é mais grave ainda. Eu até hoje conversava com uma pessoa a respeito disso. Quando se inicia um tratamento de desobsessão, existem situações que podem ocorrer. Uma delas é, a pessoa começa a frequentar e logo começa a se sentir ótima. Tudo bem, estou ótimo, não estou sentindo mais nada, estou tudo caminhando bem na minha vida, realmente funcionou. Vou-me embora, não frequento mais, não venho mais ao centro. E aí, depois, eles chegam novamente, e aí a obsessão vem de uma forma muito mais pesada. Ou, já de início, a pessoa começa o tratamento de desobsessão e eles pegam pesado. Porque o que eles querem? Aquela história lá, esse aqui... Porque os espíritos inferiores gostam de nos induzir ao mal? Principalmente quando existe um problema de obsessão, que existe uma relação de débito, uma relação de crédito, não é isso? Uma relação de crédito, de débito. Débito e crédito. Um tem o débito, outro tem o crédito. Né, Oscar? O obsessor tem o crédito. E ele se sente no direito, porque ele foi prejudicado. Por algum motivo ele foi prejudicado e está tendo direito. Ele simplesmente está cobrando, é um direito dele. Então, ele vai pegar pesado, tipo assim, não adianta você ir lá. Se você for, aí é que eu vou pegar pesado mesmo. O recado, mais ou menos, é esse. E aí a pessoa, eu vou para o centro espírita procurar ajuda, porque estou com interferência espiritual e a coisa piora, eu vou me embora desse lugar. É o que eles querem, eles batem palma, aplaudem, porque era esse o objetivo deles. Então, todo início de tratamento de desobsessão é bem complicado, é bem difícil. É bem complicado. Mas é o remédio amargo. Eu até hoje estava falando com uma pessoa e dizendo, a casa espírita ajuda? Ajuda. É 5% de inspiração da espiritualidade, 5%. E 95% de transpiração do obsidiado. Ele, apenas o doente convertido voluntariamente médico de si mesmo, atinge a cura positiva. À medida que você vai frequentando, se empenhando, estudando, fazendo seu evangelhozinho, tomando as precauções que são, mudando as atitudes principalmente, minha gente, porque a atitude
Se eu ajo sempre do mesmo jeito, eu vou obter sempre os mesmos resultados. Então, eu tenho que mudar a minha atitude, buscar outra conduta, tentar procurar modificar o pensamento. Ah, Marília, mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E não tem uma criatura aqui nesta sala que não tenha um irmãozinho que esteja ali, tentando. Existem aqueles que são mais ostensivos, tem aqueles que fazem... Mas todos nós temos o nosso obsessor. Todos nós sofremos influências espiritual. E o trabalho é nosso, de modificar a sintonia. Já foi dito, a Ana Paula falou, é a sintonia que a gente cria. Se a gente ligar na estaçãozinha lá, 94.3, a gente vai escutar aquela programação. Se a gente botar no 95.2, aquela. Então, a gente tem que sintonizar o nosso pensamento, o nosso sentimento com o alto. Ou, é a história, são os 95 de transpiração. É uma constante luta conosco mesmo. Porque o nosso maior compromisso na Terra é conosco mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar, cuidar de mim, ser saudável, para poder agir, interagir com a família e com o resto. Respondido. Apenas acrescentando um pouquinho mais, nós temos que mostrar para o obsessor que nós não somos mais aqueles de antigamente, que nós evoluímos, que nós melhoramos, que não somos capazes, pelo menos estamos tentando não praticar os mesmos atos. Porque se eu continuar praticando os mesmos atos, não adianta. Eu me lembro que há muitos anos atrás, numa reunião nossa, um amigo desse espiritual, que você disse que todos nós temos, ele queixou-se lá de mim, dizendo, ele é o mesmo que era antigamente, até o quadro de Jesus na parede é o mesmo. Lembra disso? Talvez não se lembre, mas a preocupação da gente de ser cada dia melhor do que foi, isso aí é indispensável. Se nós mostrarmos para o obsessor que somos o mesmo daquilo ali, da época, não adianta, vai tomar passe a vida toda, água fluidificada, tratamento de tudo e não vai ficar bom. Agora, se seguir isso daí, é o único caminho que existe. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Será que tem diferença? Eles se veem e se compreendem. Então, no nível superior, a comunicação é telepática. Não precisa de palavra, não precisa de uma linguagem, né? Não tem um cantinho lá que fala todo mundo inglês ou todo mundo português. Essa comunicação é mente a mente. A palavra pertence ao mundo material. Sendo assim, ela é apenas um reflexo que o espírito traz do período que viveu na Terra. O fluido cósmico universal, isso que está rodeando todos os planetas, todo o universo, estabelece entre os espíritos uma comunicação constante. Ele é o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é o veículo da transmissão do som. Esse fluido pode ser entendido como uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se comuniquem de um mundo a outro. Mas isso sempre é baseado naquela escala de elevação espiritual, né? Se a gente está mais ligado à matéria, se a gente ainda está, né, nas áreas menos elevadas, ainda existe essa comunicação através da palavra. Mas se não, geralmente entre os espíritos superiores é isso aí.
é uma comunicação telepática através desse fluido cósmico universal. 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles, tudo está descoberto, principalmente quando são perfeitos. Eles podem se afastar um dos outros, mas sempre se veem. Então a paredinha, né? Não tem lá, né? Não tem jeito. Entretanto, essa regra não é absoluta, pois certos espíritos mais evoluídos podem se tornar invisíveis a outro, se isso tiver alguma utilidade. Isso a gente vê nas obras, principalmente de André Luiz, quando há missões de resgate. Por exemplo, há um espírito que está lá numa área do umbral, falando assim, numa área inferior, que está em sofrimento, mas que já houve uma conexão, ele já pediu ajuda. Então, existem as caravanas de socorristas espirituais, e aí eles podem tornar-se invisíveis nessa missão. Então, eles vão passar pelaquela confusão, está todo mundo ali, ninguém vai notar, e eles vão lá e vão socorrer aquele irmão que chegou àquele momento em que ele está precisando de ajuda. Para isso, eles podem se tornar invisíveis quando existe essa utilidade, né? Mas, geralmente, eles estão, como está dito ali, em descoberto. 284. Não tendo mais o corpo físico, como os espíritos podem constatar sua individualidade? Eles constatam a sua individualidade através do perispírito. Portanto, é o perispírito que os distingue uns aos outros, assim como o corpo físico distingue os homens. Para relembrar, todo mundo acho que está lembrado do que é o perispírito, né? É a ligação que existe entre corpo, nós, e o espírito, né? Eu sempre uso isso aqui e vou dizer de novo. Eu gosto de mentalizar isso, fazer essa ligação como a pitomba. O corpo é a casca. A polpa é o perispírito. E o caroço é o espírito. Então, essa é mais ou menos nessa ligação. Quando a gente desencarna, a gente, dependendo, logo no início, a gente se reconhece através do nosso perispírito. E o perispírito está relacionado com o fluido cósmico daquele planeta ou daquele ambiente em que ele está. Então, imagine o filme Star Wars, né? Tem tantas criaturas diferentes, é porque cada criatura daquela está relacionada ao fluido cósmico do seu planeta. Então, tem aquelas figuras tão escabrosas que a gente vê diferentes. Cada corpo físico está relacionado com o fluido cósmico que está reinando naquele ambiente em que você está vivendo. Se eu não souber, a Ana Paula responde. A gente sabe que, primeiro, o perispírito, também existe diferenças entre os perispíritos, né? Quanto mais evoluído, Sim. mais sutil é o Isso. perispírito. Mas a gente sabe também que existem mundos em que vivem espíritos que não têm mais sequer o perispírito. Como é que eles se reconhecem? Eu acho que é por essa vibração do fluido cósmico. Deles, de cada um, e naquela formação do fluido cósmico. Eu acho que é isso. A bronca
nunca é para mim, né? Eu me escondo aqui, mas não tem jeito. Qual é a pergunta mesmo? A gente Como sabe... é que se reconhece, certo? Nos mundos muito evoluídos, isso, não tem aqueles mais. espíritos não têm mais perispírito. Isso. Mas eu acho que é pela vibração cósmica deles. Eita. Mas é porque, assim, a Aí essência quando do o espírito crístico chega, ele já mas abala ali, mas é né? Eu claro acho- que eles se reconhecem. É claro que Claro. eles se reconhecem. Mas o espírito, na essência, é energia pura, né? Então, é óbvio que essa energia, ela, digamos assim... Só o espírito? Não, estou falando do espírito agora, né? Essa energia, ela é visível, ela é totalmente transparente aos olhos de um outro espírito puro, né? Então, à medida que você vai se depurando em graus evolutivos e que você sobe em nível de vibração espiritual, você vai tendo um perispírito cada vez menos denso, porque os espíritos são menos materializados. Eles já não têm as necessidades que um espírito atrasado de terceira ordem como nós temos. Então, eles vão perdendo a cada passo, a cada degrau evolutivo, eles vão perdendo esse corpo mais denso e eles vão tendo menos necessidades físicas. Por isso é que o corpo vai sendo cada vez mais sutil, até que chega num momento X de um espírito puro, que realmente ele é só a essência, ou seja, só a energia. E esses espíritos se reconhecem por faixa vibracional, lógico, porque até pela ausência dessa matéria, eles se reconhecem automaticamente pela ausência da matéria, pela ausência da necessidade de reencarnar, pela ausência da necessidade de um corpo para depurar o que quer que seja, porque eles não têm mais nada para depurar. Então, o espírito puro, ele é energia pura, e eles se reconhecem por vibração de energia exclusiva. Com essa brilhante fechamento, nós damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Muito obrigado pela participação de todos.